Então, gente, acho que a gente pode começar, né, sem mais delongas. O restante do pessoal que foi entrando é só deixar a dúvidazinha no chat, que a gente esclarece depois também, né? Então, meu nome é Phil, eu sou o Admissions aqui da Broad Brasil, responsável pela admissão dos alunos, e é com muito prazer que eu estou aqui sendo host desse webinar, que vai ser incrível, que conta com a presença do Pedro e da Bianca, que tem uma página na internet, no Instagram, que é muito bacana, que é o Unito Museu, que é uma página que ajuda meninos e meninas, adolescentes, adultos também, a realizarem o sonho da graduação internacional. Então, esse webinar foi pensando nisso, porque eles são os nossos influencers aqui da Broad, né? Eles são parceiros nossos, porque eles são ex-alunos da Broad College e hoje eles são alunos da FAU, que é a Florida Atlantic University. Eles são uns casos de sucesso, a gente tem muito orgulho de contar o caso deles também, que eles vão contar o caso deles para vocês. E eles vão explicar um pouquinho como que é essa experiência deles nos Estados Unidos, como é que foi mudar para os Estados Unidos, como que é esse modelo de ensino norte-americano. O Pedro daqui de BH, né, conterrâneo nosso, e a Sim. Bianca lá de Recife, e eles, assim, são dois parceiros muito bacanas nossos, vocês vão gostar muito desse seminário, viu, gente? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para eles, e qualquer perguntinha é só mandar no chat, que assim que possível a gente vai respondendo vocês, tá? Ou no meio do webinar, a gente vai interrompendo eles, no final do webinar, vai ser mais ou menos um bate-papo com vocês mesmos, gente. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem aqui, que nós vamos responder todas as dúvidas, tá, gente? Agora passa a bola, meu queridão Pedro, pode começar, Pedro e Bianca, fique à vontade. Então, deixa eu só colocar aqui que... Aí. Como o Fio falou, né, a gente está aí com convite, né, então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo, sobre estudar nos Estados Unidos, né, a gente já mora aqui já tem um bom tempo, e como ele falou, nós estudamos na Broward College aqui da Flórida e transferimos para a FAU, onde a gente estuda aqui, e já vamos nos graduar esse ano. Então, assim, a gente vai tentar compartilhar aí toda a experiência que a gente teve durante todos esses anos. E é isso aí, vamos começar. Isso aí, galera. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Por que estamos aqui. Você quer começar, Pedro? Eu começo, então. Então, como já foi bem falado, né? Meu nome é Pedro, eu sou de BH, de Belo Horizonte, Minas Gerais, no mesmo lugar onde fica a Broward College, Broward University Brasil. Eu já moro aqui nos Estados Unidos já tem quase 5 anos. Eu vim para cá em 2016 com essa oportunidade de estudar fora e eu sempre fui apaixonado por o exterior, assim, por culturas novas e tudo isso. E surgiu essa oportunidade, porque eu tenho famílias que moram aqui, então, assim, foi bem tranquilo para mim para mudar para cá. E eu curso Biologia na FAU, a gente, como eu falei, né, a gente já está no nosso último ano aqui, então eu estou com esse processo de Biologia e depois eu quero fazer um curso mais relacionado na área médica, na área de medicina, e que depois é uma pós-graduação que eu vou explicar para vocês. Aqui a gente colocou algumas faculdades em que nós fomos aprovados, né, 4 anos atrás, 2 anos atrás, na verdade, porque foi na época de transferência, né, que, por exemplo, a IU, que é aqui em Miami, a University of Florida, a FAU, que é que nós estudamos agora, essa de Nova York, a UM, que é a Universidade de Miami, e a UCF, que é em Orlando. Essa foi uma das faculdades que a gente estudou, que a gente foi aprovado, porém, a gente escolheu a FAU por conta de mais bolsas de estudo que a gente ganhou lá. Para quem não sabe, nós temos bolsas aí, juntando todas as nossas bolsas, nós temos bolsas de 100%. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente escolheu mesmo a FAU. Isso aí, galera. Falando um pouquinho sobre mim agora, eu sou de Recife. Minha história é muito parecida com a de Pedro, na verdade. Eu também moro na Flórida, também há 5 anos. Me mudei para lá em 2017, quando eu tinha 17 anos, por coincidência. E acho que a única diferença entre nós dois é que eu estudo business ao invés de biologia. Também estudei na Broward College, fiz meu associate's degree lá. E depois transferi para a Florida Atlantic University, que é onde a gente está hoje. E o que me levou a morar nos Estados Unidos foi também essa paixão de ter uma qualidade de vida melhor e também conhecer outras culturas e outras línguas, que é algo que eu sou muito apaixonada, e por isso que eu escolhi a Flórida, na verdade, porque aqui tem imigrantes do mundo todo, e eu amo morar aqui por causa disso, porque a gente tem contato com várias perspectivas, né, diferentes. Tem uma galera aqui falando que a gente tá dando eco. Eu acho que é porque a gente tá no mesmo quarto, na verdade. O Pedro tá ali, na minha frente, e eu tô aqui do lado dele. A gente vai tentando dar uma ajeitada no meio da webinar.
Desculpa aí, gente. Mas, enfim, vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Juntos no Zella, né? O Juntos no Zella é a nossa página no Instagram, acredito que muita gente que está aqui sabe, né? Veio por causa dela. Tenho estado meio ausente por alguns problemas pessoais, mas pretendo voltar muito em breve. E a gente criou o Juntos no Zella justamente porque a gente tinha essa paixão de ter contato com alunos internacionais. Quando a gente estudou na Broward College, a gente trabalhava no International Club, que era um clube só de alunos internacionais, como a gente, né, que vinham do mundo inteiro. E a gente gostava muito de ajudar eles no processo de adaptação, e como estudar, e como melhorar o inglês. Quando a gente saiu do Broward College, a gente pensou em criar o Juntos no Zella para poder continuar ajudando essa galera que tem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Então, tá aí a nossa página no Instagram, a gente também tem um canal no YouTube e também no TikTok. Então, sigam a gente lá, vocês podem acompanhar o nosso dia a dia, desde nosso trabalho, a nossa faculdade, tudo que a gente faz, as dificuldades que a gente passa aqui. É bem interessante. Recomendo, então sigam a gente lá. E, para completar, né, a gente estudou na Broward College, aqui na Flórida, a gente não estudou na do Brasil, infelizmente, mas recomendamos. E depois a gente se transferiu para a FAU, que é a Florida Atlantic University, que é onde a gente está hoje, terminando o nosso Bachelor's Degree. Eu em Business e Pedro em Biologia, né? Vamos nos graduar em breve, se Deus quiser. Então, vamos começar falando, né, um pouco sobre a jornada de como que funciona o sistema acadêmico aqui nos Estados Unidos, né? Então, depois da galera sair do ensino médio, né, do high school, como é falado aqui, você tem duas opções. Ou você vai para uma community college, que é chamado Associate's Degree, que é onde você pega o seu Associate's Degree, e a duração ele gira em torno de 2 anos. E depois, quando você terminar esses 2 anos, você tem a opção ou de terminar por aí, porque ele é como se fosse um curso técnico no Brasil, equivalente, ou então você pode passar, você vai transferir para uma universidade, que foi o caso que eu fiz, que a Bianca fez, que a gente transferiu, e depois você vai para essas universidades, que são universidades maiores, que como é a FAO, onde nós estudamos, e você vai terminar esses 2 últimos anos lá, que você vai pegar o seu bacharelado. E juntando os dois, é o de 4 anos, como todo mundo conhece, a graduação de 4 anos. E depois disso, tem o Master's Degree, que é como se fosse uma pós-graduação também no Brasil, que também, dependendo do curso, vai durar aí em torno de 2 anos. E a gente colocou aqui do lado algumas informações para vocês entenderem melhor como que funciona, que vai ser sempre assim aqui nos Estados Unidos. As nossas aulas, elas são baseadas em créditos. Então, como é que funciona? Cada aula, dependendo da carga horária dela, vai ter créditos diferentes. Então, uma aula que tem uma carga horária maior, ela vai ter mais créditos. E gira em torno aí de 3 créditos, 4 créditos no máximo. E aulas de carga horárias menores, elas possuem créditos menores também, que giram em torno de 1 a 2 créditos. Então, você vai fazendo essas aulas e vai juntar aí mais ou menos em torno de 60 créditos na Community College ou mais 60 créditos na universidade, juntando 100. Ou então, você também tem a opção, depois de sair do seu ensino médio, depois de terminar seu ensino médio, ir direto para uma university, por exemplo, se você quiser ir para a FIU, ou for, você vai fazer os 4 anos direto lá, então você vai fazer os 120 créditos lá já de uma vez. Nós, eu e Bianca, assim, a gente ama a Community College, Broward College, Broward University, por conta de parcerias que eles possuem com outras universidades. Você tem um tempo mais de construir um currículo aí bem legal, de aumentar as suas notas, que eu vou falar um pouquinho mais depois. O schedule, assim, é bem flexível, né? Porque você mesmo monta os seus horários, e além de ser mais acessível, né, gente? As community colleges, elas são muito mais baratas, assim, tipo 3 vezes mais baratas que universities, então a gente recomenda bastante fazer esse caminho. Então vai depender de você, se você quer ir passar pela community college e transferir, ou então se você quer ir direto para uma university. Isso aí. E aqui, galera, algumas fotos da gente quando a gente estudava na Broward College. Isso aqui, na foto na esquerda, foi a nossa graduation, um dia muito especial para a gente, significou muito.
E no meio, essa foto foi quando a gente estava no International Club, né, como eu falei para vocês, esse clube de estudantes internacionais que a gente participava. Essa galera aí todinha é de países diferentes. E essa foto da direita é que a gente fazia muita arrecadação para conseguir tarefas extracurriculares, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Enfim, foi um período muito legal na Broward College. Só um minutinho que o slide deu uma travada, gente. Normal, problemas técnicos. Alguém mandou uma pergunta aqui, eu vou respondendo, então. Certo. Então, alguém mandou uma pergunta, eu vou respondendo aqui, que eu achei legal, se é possível trabalhar na Community College. Sim, é possível trabalhar na Community College, inclusive eu e Bianca, nós trabalhamos na Community College, foi logo assim, no segundo semestre nosso, a gente já conseguiu um trabalho lá. O aluno internacional, ele pode trabalhar até 20 horas por semana na instituição em que ele estiver estudando. Então, assim, é bem tranquilo achar um trabalho dentro da Community College. Você pode ir em todos os departamentos que eles vão estar sempre disponíveis para te ajudar. Só tem essa observação mesmo, que nós temos esse limite aí de 20 horas por semana de trabalho. E o salário gira em torno aí de 9, 10 dólares por hora, porque aqui é pago por hora. E vai depender também do trabalho que você for, né, conseguir na faculdade. Pode passar. Isso aí. Então, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre alguns termos importantes de você saber antes de você fazer a aplicação para a faculdade. O primeiro deles é o tuition. Acho que quem está aqui, né, que está nesse mundo já de entender um pouquinho sobre como conseguir o visto de estudante, já ouviu falar muito em tuition. E basicamente é o valor que você paga pela faculdade. Aqui no Brasil, a gente chamaria de, ou melhor, aí no Brasil, né, a gente chamaria de mensalidade. Porém, o tuition aqui nos Estados Unidos, ele é mais... eles utilizam mais como se fosse referente ao semestre ou ao ano. Então, quando você entrar lá no site da faculdade, você pesquisar o tuition, que é o preço que você vai pagar pela faculdade, às vezes o valor vai estar se referindo ao semestre ou ao ano. Então, fiquem de olho nisso para saber qual dos dois eles escolheram. E o tuition ele é dividido entre in-state tuition ou out-of-state tuition. Nós, international students, sempre vamos pagar out-of-state tuition. Lembrem sempre disso. Então, já anota aí no caderno, a gente só paga out-of-state tuition. Infelizmente, o out-of-state ele é mais caro do que o in-state, certo? O in-state é para pessoas que têm green card, que são residentes daquele estado em que você está indo lá fazer a faculdade, mas nós nunca pagamos in-state, infelizmente. Então, quando vocês estiverem pesquisando sobre o tuition, sempre entre no site da faculdade e pesquisa para o out-of-state tuition. Então, eu vou explicar um pouco sobre o que é o tão famoso, né, GPA, GPA, que a galera fala em inglês. É a abreviação de Grade Point Average. Average é mesmo a média das suas notas. Então, essa é uma área assim, que a galera tem muita dúvida, como é que funciona, como é que você faz a transformação da sua nota do Brasil para os Estados Unidos. Então, vou tentar explicar aqui e eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, manda aí. O GPA, nas faculdades aqui nos Estados Unidos, ele varia entre 0 a 4. Já nos high schools, né, que são ensino médio, varia de 0 a 5. E como é que funciona? Aqui as nossas notas elas são baseadas, como vocês podem ver aqui na escala, baseadas em letras, em letter grade, que eles falam. Então, A+, que é a nota máxima, se fosse no Brasil, vocês podem ver em torno de 97% a 100%, e colocando isso dentro do seu GPA, ele equivale a 4. E por os outros, como B, que é uma nota que a galera tira bastante também, que é em torno de 83, de 86, é 3.0. E o importante de entender sobre o GPA é que ele é acumulativo, ou seja, o que você fez lá no seu primeiro semestre, ele vai contar lá no seu último semestre. Então, por exemplo, imagina que você tirou 2 As e 2 Bs no seu primeiro semestre. A própria faculdade vai converter essa nota no sistema deles, no site deles, e vai ficar lá. Então, você tirou 2 4 e 2 3. Então, sua nota vai ficar em torno aí de 3.5, 3.4. Isso também vai depender do número de créditos que tem a sua classe. E quando você tem essa tem a nota única. Então, você, no primeiro semestre, você vai ter, por exemplo, 3.5. E depois, a partir do segundo semestre, terceiro semestre, vai acumulando essa nota. Então, quando você se formar, você vai ter uma nota média de tudo que você já fez durante todo o seu curso.
Ou seja, é importante você sair bem desde o início, porque tudo que você fez desde o início vai equivaler lá no final. E assim, o GPA é super importante, é muito importante aí, que eu vou falar um pouco mais aprofundado depois, mais tarde, mas ele é super importante para bolsa de estudos, para aceitação na faculdade. Então, é mais ou menos assim que funciona o GPA. Vocês têm alguma dúvida em relação ao GPA? Lembrando que a própria faculdade, gente, eles fazem essa transformação de nota, de como é que funciona. Então, vocês não se preocupem como transformar isso você mesmo, porque do sistema, quando chegar no final dessas notas lá, vai aparecer tudo no sistema que é bem tranquilo. Pode passar. Se alguém tiver uma dúvida, é só mandar que a gente vai responder. E como é que funciona a aplicação para a faculdade? A gente colocou aqui como, por exemplo, a da nossa faculdade, a Florida University, como eu fiz, como a Bianca fez, né? No primeiro aqui, nesse circulando verde aqui, o Admissions, que traduzindo é a admissão da faculdade. Então, todo site da faculdade, eles vão ter algo bem parecido com isso. Você vai no Admissions e vai aparecer essas 4 abas, assim, de Freshman, Graduate Students, Transfer Students. E a nossa área, como você sabe, é de alunos internacionais, International Students. Então, você vai clicar lá, e quando você clicar nessa parte, vai aparecer lá, como está aqui no lado do canto superior direito, como aplicar o curso de aplicação, as deadlines, que são os últimos dias para você aplicar para a faculdade, para você mandar as provas, né, que você tem que mandar para ele. Tudo isso, tudo vai estar muito explicado, assim, tipo, muito detalhado mesmo, todos os sites da faculdade, para você aplicar. Então, você vai direto no site da faculdade em que você estiver aplicando. E, como eu falei, é muito parecido com isso. Admissions, International Students, e depois disso vai abrir, vai falar tudo que você precisa, todos os documentos, vai estar lá. Pode passar. Então, galera, Pedro estava falando aí, né, para vocês como vocês podem entrar no site da faculdade para olhar todos esses pré-requisitos que elas normalmente pedem na hora da admissão. A gente usou aí o modelo da FAU, mas todas as faculdades são um modelo muito parecido, então o que vocês entrarem vai ser basicamente esses mesmos passos. E agora a gente vai falar um pouquinho dos pré-requisitos mais gerais que as faculdades pedem, lembrando que isso vai depender de faculdade para faculdade, por isso é importante você entrar no site da sua própria faculdade que você está pretendendo ir, e ver realmente quais são os pré-requisitos, quais são as notas mínimas, qual é o valor, tudo isso. Às vezes as faculdades têm um pré-requisito diferente, né, que a gente não conhece. Mas esses são os pré-requisitos gerais que a gente normalmente encontrou ao procurar fazer nossas aplicações. E aqui a gente vai mostrar para vocês. O pré-requisito número 1 é você ter uma foto do seu passaporte, ou seja, ter um passaporte, né? Então, primeiro de tudo, antes de você aplicar para a faculdade, é você ter um passaporte, que vai servir como seu documento de identificação, né? Lembrando que o seu RG, seu documento de identidade, não serve nos Estados Unidos. Então, é muito importante você tirar o seu passaporte. E o segundo pré-requisito geral é o teste de proficiência em inglês. Acredito que muita gente já ouviu falar no TOEFL, tem o IELTS, existe hoje em dia o Duolingo Test, e vários outros também, que a gente usa, as faculdades usam, né, para aceitar o aluno, e é uma forma da faculdade ter uma comprovação que você sabe falar inglês. A gente fala, eu sei falar inglês, certo, mas a faculdade precisa de uma comprovação oficial que você sabe falar. E cada faculdade aceita testes diferentes, notas mínimas diferentes, por isso é importante você, novamente, entrar no site da faculdade para ver qual é essa nota mínima, quais são as provas que elas aceitam, e etc. Pronto. Então, o terceiro é o tão famoso Enem americano, eu acho que muita gente já ouviu falar sobre ele, que é o SAT, o ACT e o CPT, que inclusive a Broward University eles aceitam através dessa prova, e eles vão te testar nada mais, nada menos que matemática e inglês, que são exames aí bem tranquilos, na minha opinião, são exames bem tranquilos. Quando eu estava fazendo a matemática aqui dos Estados Unidos, eu achei bem mais fácil do que é no Brasil, então eu acho que nenhum brasileiro vai ter problema em relação a isso. Você pode fazer a prova no Brasil, eles têm datas certinhas marcadas aí, através dos sites deles, então tem como você fazer a prova no Brasil, e é tranquilo, cada faculdade também vai estar lá detalhado qual prova exatamente eles vão te cobrar. Muitas delas, eles te dão a opção, né, entre fazer entre essas 3, mas a mais comum que a galera, pelo menos os americanos fazem muito aqui, é o ACT, que é o que a maioria dos americanos ou alunos internacionais também fazem. O quarto, que esse também é bem importante, galera, fica muito dúvida, um comprovante de renda. Comprovante de renda, muitas faculdades,
eles vão pedir que você comprove que você tem condição de estudar aqui nos Estados Unidos. Porém, nem todas elas vão pedir isso. E esse comprovante é só para mostrar que você realmente consegue viver aqui. E eles vão pedir isso em torno só do primeiro ano da sua estadia aqui nos Estados Unidos. Eles não pedem que comprove todos os 4 anos. Eles vão pedir realmente só do primeiro. E você consegue esse comprovante, pode ser através de uma carta do seu banco, ou uma carta dos seus pais, tio, primo, seja quem for, que mostre que alguém, se acontecer alguma coisa, que tem alguém, então, condições de te ajudar, de patrocinar você aqui, vamos falar assim. Então, é bem tranquilo, é só uma carta que eles vão realmente pedir do banco. Muitas faculdades, inclusive, quando eu usei, quando a Bianca usou, eu acredito, eles já tinham a carta praticamente pronta no site deles. Você só bastava, né, pegar essa carta e mandar para o banco seu ou por alguém, para seus pais, e mandar isso para a faculdade. E lembrando, eles vão te pedir só o primeiro ano. Ou seja, se o custo da faculdade no primeiro ano seu for $10.000, vai ser esse valor que eles vão pedir. Eles não vão pedir nada além disso. A única coisa é que, sim, se você mesmo tiver bolsas, igual no nosso caso, nós tivemos bolsas de 100%, mesmo assim, eles pediram para a gente comprovar isso. Mas lembrando também que não são todas as faculdades que vão te pedir esse comprovante. E o quinto também, que é bem simples, é o diploma do ensino médio e o histórico escolar. Esse documento aí eu acredito que a maioria da galera já tenha ou vai ter. Se não tiver, pode pedir à escola. E é importante também traduzir esse documento para o inglês, mas não pode ser você que esteja traduzindo esse documento, tem que ser uma tradução mesmo juramentada. Então, são esses os pré-requisitos aí gerais que a gente mais vê para aplicar a faculdade. Então, galera, prestem muita atenção nesse slide agora, que é o momento que a gente vai falar sobre o visto de estudante realmente. Tirem print, tirem foto, anotem aí no caderno, porque vai ser muita informação de uma vez agora. Lembrando novamente que antes de aplicar para o visto de estudante, você tem que fazer todos aqueles pré-requisitos que a gente já mencionou, TOEFL, né, teste de proficiência de inglês, tirar o passaporte, tudo isso, e aplicar para a faculdade, e depois de você ser aceito na faculdade, aqui a gente vai para o passo do visto, que é o que eu vou explicar agora, certo? Então, só recapitulando aí, como vocês podem ver no passo número 1 na esquerda, é tirar o passaporte. Tirou o passaporte, ok, check. Passo número 2, aplicação para o college, ou para a faculdade, que foi o que a gente acabou de explicar. Vocês têm que entrar no site da faculdade, olhar todos os pré-requisitos, completar esses pré-requisitos, enviar toda a documentação, enviar tudo que a faculdade pede, todos esses pré-requisitos, e ser aceito, que é o passo número 3. Você receber a carta de aceitação, falando que você foi aceito, que é aquela famosa carta que nos filmes eles recebem por correio, sabe? Eles ficam super felizes, foi aceito em Harvard. Então, é aquela famosa carta, a gente normalmente recebe por e-mail, algumas pessoas recebem por correio também, e vai receber também o famoso I-20 ou I-20 em português, que é um documento mais importante que existe na vida do estudante internacional, na minha opinião. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ele comprova o seu status nos Estados Unidos como estudante. Ele vai comprovar para o governo dos Estados Unidos, para a imigração, que você realmente foi aceito numa faculdade americana. Então, ele é mais importante ainda do que a carta de aceitação. Certo? Então, com o seu I-20 em mãos, a gente vai para o passo número 4, que é onde você vai realmente começar a aplicação para o visto F1. Lembrando que a gente está focando hoje na aplicação desse tipo de visto, F1. Existem outros tipos de estudantes, de vistos de estudantes, como o J1 e o M1, mas a gente vai estar focando no F1, que é o mais comum e é o que eu e Pedro temos, é o visto que a gente tem, e a gente também tem mais propriedade de falar sobre esses, né? Então, aí, indo para o passo número 5, você vai pagar uma taxa chamada taxa SEVIS, que hoje em dia custa em torno de $350. E para pagar essa taxa, você precisa ter o seu I-20 em mãos. Porque no I-20 vai ter lá um número chamado SEVIS ID, que é com esse número, com essa numeração, com essa identificação, que você vai pagar essa taxa. É muito simples, você só vai no site do SEVIS, coloca lá esse número, paga essa taxa e recebe uma confirmação. O SEVIS, ele é basicamente o sistema em que todo estudante internacional é cadastrado, e assim o governo americano sabe que agora você é um estudante internacional nos Estados Unidos. Depois de você pagar essa taxa e receber essa confirmação de volta, a gente vai para o passo de número 6, que é quando você vai preencher um formulário chamado DS-160. Esse é aquele famoso formulário que as pessoas têm medo de preencher, que ele pergunta para onde você vai, quanto tempo você vai passar nos Estados Unidos, qual é o visto que você está aplicando. Então, é importante que você selecione a opção correta, que é o F1.
e ele está custando aí em torno de $160 atualmente. Depois de você preencher esse formulário, você vai para o passo número 7, que é marcar a famosa entrevista e a coleção de dados, que é onde eles vão tirar a sua foto, onde vai ficar no visto, vão pegar as suas digitais e você vai virar a famosa entrevista, né, que é onde eles vão fazer as perguntas. É importante que você leve toda a documentação necessária e leve o seu I-20, né, que novamente é o documento mais importante para comprovar que você foi aceito em uma universidade nos Estados Unidos. E depois disso é o passo número 8, que é só aguardar a aprovação. Beleza? Então, gente, esse aí é o documento que a Bianca comentou, né, o nosso I-20, que todo aluno internacional, ele vai ter esse papel, ele é um papel, eu tenho, a Bianca tem, ele é um papel que você vai guardar com você, ele, assim, guarde com, assim, muito carinho, porque ele realmente é seu passe para você entrar aqui nos Estados Unidos. Toda hora que você passar pela imigração, você vai ter que mostrar esse documento para eles, e quando você entrar nos Estados Unidos, sair, for para o Brasil e querer voltar de novo, você tem que ter esses papéis em mãos, então não esqueça esse papel em casa, porque vai ser um trabalho, assim, para te mandarem de novo, tudo isso. E as informações, assim, nesse papel vai ser realmente sobre a faculdade, onde você estuda, o custo, e vocês podem ver aqui, vocês enxergam o Service ID, número, que é a sua identificação como aluno internacional aqui. Então, assim, guardem esse papel com muito carinho, não rasguem, porque ele realmente é o seu passe para você entrar aqui nos Estados Unidos. Então, aí eu vou chegar na parte que eu acho que a galera tá mais esperando, né? Porque o pessoal pergunta muito pra gente como vocês conseguiram, né, bolsa de estudos na FAU, como vocês conseguiram 100%, né? A galera sabe que nós não pagamos nada para a faculdade. Então, eu vou falar exatamente os passos que nós seguimos aqui. Falar um por um e depois eu vou tentar dar uma resumida. O primeiro é o GPA alto, que eu já expliquei para vocês, né, que são as suas notas. Por isso que eu falei que é muito importante, desde o início, você ter uma nota boa até o final, para você ter um GPA bom. No meu caso, e no caso da Bianca, quando nós estávamos aplicando para as bolsas de estudos que nós temos agora, nós tínhamos aí em torno de 3,8, 3,9, no total de 4, então nós tínhamos um GPA muito bom, que usamos, inclusive, na Community College. Então, por isso que a gente ama a Community College, porque ajudou a gente bastante. Então, o GPA alto conta muito. Porém, nos Estados Unidos, as instituições americanas, eles não olham apenas as suas notas, eles olham você como um todo, que é o que a gente vai falar aqui. O outro é o Letter Recommendation, que é as cartas de recomendações também, que é muito importante. E de onde você consegue essas cartas? Para quem você pode pedir? Você pode pedir para professores de onde você estudou no seu high school, ou se você já começou a faculdade lá no Brasil, você pode pedir para eles também. Com alguém que você já trabalhou, com alguém que você já fez algum trabalho social. Então, é bem importante ter sempre alguém que te conheça, né, para saber o que escrever sobre você, né, e alguém de um cargo que tenha um cargo maior que o seu. É importante, gente, que muita gente me pergunta também, eu posso, eu já te recebi várias perguntas, o meu chefe, ele é o meu pai, eu posso fazer uma carta através dele? Gente, não pode. Quando a pessoa é de família, seja de pai, mãe, tio, primo, seja o que for, não tem como pedir essas cartas, você realmente tem que pedir alguém que não tem nenhum parentesco com você, e é bem tranquilo, a pessoa vai simplesmente falar sobre você, falar assim, ele é um aluno bom, exemplar, tirar notas boas, ou então se for uma carta, né, do seu trabalho, então vai falar sobre como você se empenha no trabalho, tudo isso. Então é bem tranquilo. Lembrando também que essa carta tem que ser em inglês. Essa carta não precisa ser juramentada, não precisa ir para o cartório para fazer nada. Você mesmo pode traduzir, ou seu professor, se ele sabe traduzir, também pode traduzir. O importante é que quando você enviar essa carta para a faculdade, é que ela esteja assinada pela pessoa que escreveu essa carta. Essas são informações das cartas. A outra parte importante é o essay. O essay, eles são as redações, traduzindo, né? Redação. E as redações, cada bolsa de estudo vai te pedir um tema diferente. O que a gente vê aí de mais comum é temas de por que você merece estudar nessa faculdade, por qual curso, o que você pretende fazer com o seu curso no futuro. Eles querem mesmo entender sobre o aluno para ver se encaixa no perfil da faculdade. Então, eles têm vários temas aí diferentes de redações para o aluno escrever, e você se escreve aí tranquilo, você mesmo em casa e tal, e envia para eles. Lembrando, gente, também tenta escrever com o inglês certinho, tudo isso, né, para eles mandarem lá para a banca,
para eles verem que você é um aluno que se cuida, que tal, que não escreve nada errado. Então, as redações também são bem importantes. E como eu falei, cada bolsa de estudo vai pedir um tema diferente. As atividades extracurriculares, a gente fala bastante sobre isso, porque eu fiz bastante atividades extracurriculares, a Bianca também fez bastante dessas atividades. Você, principalmente nessa época de pandemia, que a galera está mais em casa, você consegue fazer atividades extracurriculares através online. Você tem vários sites que a gente compartilha muito no nosso Instagram sobre lugares que consegue fazer online, mas também, se estiver fazendo alguma coisa presencial, também é legal fazer. E a gente colocou aqui do lado o que eles querem ver nessas atividades extracurriculares do aluno. Então, eles querem que mostre que o aluno é um aluno líder, participativo, que quer mudar o mundo, se preocupa com a sua comunidade ao seu redor e que é apaixonado pelo que estuda. Então, é legal você trabalhar em ações. Você pode ser líder de turma na sua escola, ou criar algum evento, cria um blog, cria um Instagram nas redes sociais, para eles mostrarem realmente que você é aquele aluno que pensa fora da caixa. E aqui eles se importam muito com essas atividades extracurriculares, por isso que, assim, eu fiz muitos, Bianca fez muitas atividades, e não faça apenas só aquelas atividades simples, faça aquelas atividades realmente que mostra que tem um peso maior, né, para você. Alguns dos exemplos, né, que a gente fez aqui enquanto a gente estava no Community College, eu cheguei a ir para o Haiti, entregar doações que a gente juntou na faculdade. Eu era o presidente dos alunos internacionais, a Bianca era o vice-presidente. A gente organizou, a gente vendeu não, a gente doou remédios para a Venezuela, a gente fez participação de organizações sociais aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a gente viu que são coisas que mostram mesmo a nossa liderança e que a faculdade, eles gostam muito dessas atividades. Então, eu tenho certeza que no Brasil tem bastante disso. E como eu falei, online, principalmente nessa época de pandemia, também tem como fazer e elas valem, gente. E, por último, o seu resume, que é traduzindo o seu currículo, que é uma junção disso tudo, porque toda bolsa de estudo e toda faculdade, quando você estiver aplicando para a faculdade, eles vão te pedir o seu currículo. Então, você coloca, né, todas essas informações dentro desse currículo, e é legal também você criar um currículo que seja um currículo acadêmico, não um currículo para trabalho. Tem um pouquinho de diferença, a gente também compartilha muito sobre isso no Instagram, então é bem legal você fazer um currículo acadêmico e colocar todas as informações lá. E a gente colocou uma observação aqui no canto direito que bolsas diferentes pedem requisitos diferentes. Ou seja, nem todas as bolsas vão pedir todas essas informações. Vai ter bolsa de estudo que vai te pedir só o seu GPA e suas atividades extracurriculares. Vai ter bolsa de estudo que vai te pedir só o seu GPA ou uma redação. Então, dependendo da bolsa de estudo, vai te pedir informações diferentes. A maioria das bolsas que eu tenho, que a Bianca tem, pediu quase todas essas informações. Porém, assim como a gente falou, como a gente estuda de graça aqui, então a gente não se importou de fazer tudo isso, porque valeu a pena. Então, essas aí são todas as informações de como a gente conseguiu mesmo nossas bolsas de estudo. Nós literalmente usamos isso aqui que está nesse slide. Isso aí. Exatamente, galera. Então, agora que Pedro já explicou aí para vocês como vocês podem se tornar o estudante perfeito para conseguir as melhores bolsas de estudo, a gente vai dar a nossa melhor dica de onde achar bolsas, né? Outra pergunta que a gente recebe muito: onde é que a gente acha bolsa? Onde é que vocês acharam as bolsas que vocês têm e tal? E a gente sabe que existem esses sites fora do site da faculdade, né, que oferecem bolsas, mas a gente normalmente recomenda, é o que a gente usa, né? Todas as bolsas que a gente tem vieram do próprio site da faculdade. Então, é o que a gente recomenda, que você entre no site da faculdade e coloque aí nesse search bar, como vocês estão vendo aí na imagem, a palavra scholarships, que é basicamente bolsas de estudo em inglês. Como eu falei, existem também esses outros sites que são fora da faculdade, né, que oferecem bolsas de estudo, mas o ruim desses sites é que normalmente a bolsa não se renova. Você ganha um valor X, que normalmente não é muito grande, né, não é um valor muito alto, e ele só é uma vez. Já as bolsas oferecidas pela faculdade normalmente se renovam a todo semestre, então você fica recebendo aquela bolsa, portanto que você mantenha um certo GPA, portanto que você continue, né, com os requisitos da bolsa, que podem variar bastante, como vocês viram aí, às vezes a bolsa pede horas voluntárias, às vezes a bolsa pede carta de recomendação, enfim. Portanto que você continue com esses pré-requisitos, a bolsa normalmente se renova e o valor também oferecido por essas bolsas da faculdade é muito mais alto do que esse valor oferecido por bolsas que são fora da faculdade, né? Então, a gente recomenda vocês seguirem aí esse passo de entrar no site da faculdade e procurar pelas bolsas.
Então, vamos falar como que nós qualificamos para a bolsa de estudos. Quando você estiver aplicando lá pelo site da faculdade, como a Bianca falou, essas bolsas vão mostrar também algumas informações. E a gente colocou aqui as informações que mais aparecem, que são bolsas que nós não qualificamos, e as informações que mais aparecem, as bolsas que nós qualificamos. Então, no lado esquerdo aqui da tela, o que está com X são informações, palavras, né, chaves que a gente vê que nós não qualificamos. E, para falar a verdade, aluno internacional se qualifica quantidade pouquíssimas de bolsas de estudo. Tem, mas são ela quantidade menor do que para cidadãos americanos. Então, a primeira é o FAFSA, que são um documento, né, que só realmente americano pode aplicar, US Citizen, que nós não somos cidadãos americanos, State Resident, Green Card Holder, and Financial Aid Statement. Todas as informações que se tiver lá, não adianta nem você tentar aplicar, porque eles não vão nem olhar, porque você é aluno internacional. Então, fiquem de olho quando você for aplicar para a bolsa de estudo, para até você, né, não perder seu tempo tentando aplicar para bolsas que não vai valer de nada. E as informações mais importantes, que são as que nós qualificamos e que a gente mais vê, e foi o que eu vi, foi o que a Bianca viu, que são F1 Visa Holder, que é o visto que nós temos, né? O Student Visa Holder, International Students, esse eu acredito que seja o que mais aparece nas bolsas de estudo, nas informações lá. No Citizenship Requirements, que não tem um requerimento, né, de cidadania. E o último é que eles especificam mesmo a sua cidadania. Inclusive, uma das bolsas que nós temos era uma bolsa só para pessoas que eram da América do Sul, mais brasileiros, tudo isso. E lá, quando você vê lá, vai estar as informações dos pré-requisitos, se nós qualificamos ou não. Então, essas são aí as informações principais que aparecem nas bolsas de estudo, lá nos requerimentos. Então, a gente também quer falar um pouquinho sobre as maiores diferenças de ponto de vista acadêmico que nós vemos no Brasil e nos Estados Unidos, quais são as maiores diferenças, né, que a gente vê. Então, a gente criou essa pirâmide aqui, a base dela é o que a gente vê de maior diferença entre o ponto de vista acadêmico no Brasil e nos Estados Unidos, e subindo vai diminuindo essa diferença. Então, eu vou começar falando sobre a abordagem interdisciplinar, que é a maior diferença que a gente vê entre Brasil e Estados Unidos. E como assim essa abordagem interdisciplinar? Aqui nos Estados Unidos, eu faço biologia, a Bianca faz business. Porém, a galera das faculdades, professores, tudo isso, eles querem que o aluno saiba um pouco de todas as áreas que você tem. Então, por exemplo, eu sou da área de biologia, porém eu já fiz geografia, história, matemática, inclusive, como a Bianca é business, né? Eu já fiz várias classes junto com ela, tipo assim, até o semestre passado nós fizemos classes juntos, mas a galera aqui, eles realmente querem que você saiba um pouquinho de formação de todas as áreas. Porém, o foco maior vai ser mesmo na sua área. Eu tenho essas outras áreas, porém, eu tenho mais aulas da área de biologia. E no Brasil, quando você entra na faculdade, para quem não sabe, eu fiz 2 anos de faculdade no Brasil e saí, então eu entendo muito sobre como é que funciona os dois lados. No Brasil, a pessoa entra na faculdade, já entra assim, direto no assunto que a pessoa está cursando, as aulas são bem, né, focadas nessa área, e não tem muito dessas outras áreas, aqui já é um pouco diferente. O quarto ponto que a gente também vê de diferença é a exploração do ponto crítico, do pensamento crítico. Aqui nos Estados Unidos, os professores eles vão tentar tirar o máximo de informação que você tem da sua cabeça. Então, muitas aulas, inclusive, a gente vai estar sentado em círculos, algumas não, outras sim, vai depender mesmo da faculdade, mas eu sei que a maioria sim. Então, eles querem mesmo entender o que você sabe sobre o assunto, qual é a sua opinião sobre o assunto, vai ter muito mesmo discussão sobre esse assunto. Tem muitas aulas que eu acho que não é o professor ensinando, é cada um ensinando um pouco para o outro a informação dessa matéria. Tanto que eles mandam muita coisa para a gente ler, para a gente chegar na aula já sabendo um pouco sobre esse assunto. Já no Brasil, a gente vê realmente mais algo direto também do professor mesmo te ensinando e tal. Então, é esse ponto crítico que a gente vê aqui, que eu acho, inclusive, bem legal. Isso aí. Exatamente, galera. Justamente o ponto número 3 é o que a gente chama de abordagem holística, né? Que é o que Pedro falou um pouquinho quando ele estava explicando sobre as bolsas de estudo e como se tornar um candidato exemplar para ter bolsas de estudo. É basicamente o que os Estados Unidos eles valorizam bastante aqui o aluno como completo. Ele não só olha só as suas notas, ele quer saber sobre suas tarefas extracurriculares, o que é que você faz fora da faculdade,
como é que você tá, ele se preocupa muito como você, como aluno, como pessoa. Então, é uma abordagem de ver você como um todo, sabe? Não só olhar se você tira 10, mas olhar se você, seu desempenho na aula, sua participação, e ver realmente os seus pontos fracos e fortes e conseguir valorizar você como um todo. Não só a nota que você tira numa prova, que a gente sabe muitas vezes não diz nada sobre a gente, não é mesmo? Então, essa abordagem holística é muito presente tanto na aplicação da faculdade, como também na questão das bolsas, né, aceitação das bolsas, e também no dia a dia. Você percebe que os professores, os diretores, eles se preocupam muito com você, eles querem que você esteja envolvido nos eventos e participando, e que você esteja bem não só dentro da faculdade, mas também fora. A gente percebe muito isso. Já no Brasil, a gente vê que é uma abordagem um pouco mais, assim, focada em notas, né, em tirar notas melhores. E a gente sabe que isso muitas vezes não significa muito. O outro ponto aí que a gente viu é você ter acesso a pontos de vista de culturas diferentes. Foi legal que o Pedro falou que às vezes a gente faz aquelas aulas em círculo, porque quando ele falou isso eu me lembrei da questão dos pontos de vista, porque a gente comenta muito um com o outro. Tem aula que o professor nem fala, que a gente só fica conversando um com o outro, mas conversando assim, sobre a matéria, né? Discutindo e observando cada ponto de vista diferente. E aqui nos Estados Unidos é muito legal, porque a gente tem muita gente do mundo todo. A gente tem, às vezes, numa sala de aula, pessoas da Índia, pessoas do Brasil, pessoas da Europa, uma pessoa de cada continente, no mínimo, digamos assim. Então, você acaba tendo acesso a vários pontos de vista, vários backgrounds diferentes, que você nunca teve acesso antes, e que acaba moldando um pouco, assim, a sua própria opinião e mudando muito o que é que você acha, acaba mudando muito a sua opinião, às vezes. Então, eu, particularmente, gosto muito disso. Já no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem isso, não temos muitos imigrantes no Brasil, aqui a gente tem bastante, né? E o ponto número 1 que a gente achou, que é o que tem menos diferença, é a questão do foco em pesquisa. A gente sabe que no Brasil também tem muitas faculdades, né, muitas universidades que têm um foco aí em pesquisa, por isso que a gente não viu muita diferença, mas ainda assim, aqui eles focam bastante em pesquisa. A gente utiliza researchers, né, pesquisa o tempo inteiro, a gente faz research, inclusive, para as nossas aulas, e é uma coisa que eles focam muito aqui, é pesquisa. Então, são esses aí os pontos que a gente vê a maior diferença no ponto de vista acadêmico, né? Agora, uma outra coisa muito legal que eu gosto muito de falar é a questão da adaptação. Foi algo que eu tive muita dificuldade, para falar a verdade, então eu gosto muito de ajudar a galera quando chega aqui nos Estados Unidos a se adaptar. E o que eu sempre falo é que cada pessoa se adapta de uma forma diferente, porque somos diferentes, né? Mas aqui estão alguns dos recursos que eu e Pedro utilizamos para a gente poder se adaptar. A gente sabe que não é fácil, você está longe da família, é tudo muito novo, é outra língua, é outra cultura, você não sabe o que é certo, você não sabe o que é errado. Mas o que a gente fez foi participar de eventos, como a gente colocou aqui no lado esquerdo. A faculdade tem vários eventos, diferente do Brasil. Eu nunca fiz faculdade no Brasil, para falar a verdade, mas eu acho que não tem tantos eventos como as faculdades aqui. Toda semana tem um evento diferente. Tem o Stress Release Week, que é uma semana que eles oferecem massagem para você, eles oferecem spa. Tem o Welcome Week, que é uma semana de boas-vindas, né? Que é quando a gente chega na faculdade, eles têm jogos, tem comida, enfim. É muito legal para você socializar, você conhecer pessoas, você começar a conseguir se sentir inserido realmente naquele ambiente, né? Que é muito importante você começar a sentir que você pertence àquele lugar. E é uma coisa um pouco difícil de você desenvolver. Mas com o tempo, você participando desses eventos, vai te ajudar. E a faculdade tem muitos eventos. Um outro recurso que vocês podem utilizar também são as fraternidades. Acho que vocês já viram bastante nos filmes, né? Aquelas fraternidades enormes que existem. Tem a UPTK, enfim, tem várias. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão conhecer todos os nomes. E a fraternidade é realmente como uma família. Inclusive, eles dão descontos para você participar de vários eventos e vários restaurantes que você pode ir. E eles fazem eventos próprios da fraternidade, então é bem legal, porque você pode se sentir incluído também. O outro recurso são os clubes, que é o meu favorito de todos esses. Eu participava de vários clubes. Como a gente já falou, o International Club foi um clube que ajudou muito na nossa adaptação, e a gente gostava de trabalhar lá, porque a gente sabia que ajudava os outros international students a se sentirem incluídos, né? A gente, pela primeira vez, tinha contato com outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa que a gente, né? Que era esse processo de adaptação. E existe clube para tudo. Existe clube de espanhol, existe clube de xadrez, existe clube de golfe, existe clube de quem gosta da cor verde. Então já é legal, porque você entra no clube já tendo algo em comum com aquelas pessoas que estão ali, e é uma forma de você já começar a socializar, fazer um amigo e se sentir inserido, né, naquele ambiente.
E também existe um espaço muito legal na faculdade chamado o Student Union. Toda faculdade vai ter um. Inclusive, eu e Pedro trabalhamos no nosso Student Union quando a gente estudava na Broward College. E o Student Union é basicamente um espaço na faculdade, um departamento, como vocês estão vendo aí na foto, em que a galera vai para sentar, conversar. Normalmente tem jogos, tem sinuca, tem televisão para você assistir Netflix. É bem tranquilo para você realmente ficar lá relaxando. E é legal porque acaba você conhecendo o pessoal e se divertindo. Então, essas são as recomendações para vocês se adaptarem nas primeiras semanas e continuar utilizando esses recursos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre os recursos, né, que os campos geralmente oferecem. O primeiro é a cafeteria, né, que toda faculdade vai ter. E é bem legal que a galera que mora na faculdade, eles usam muito disso, porque eles oferecem mesmo café da manhã, almoço e janta, e tem o lanche da tarde também. E eu acho legal que eles tentam fazer o gosto de todo mundo. Então, vai ter alguma comida lá que vai ser a comida certa para você. Então, eles fazem tudo de vegetariano, carne, tudo. Tem a academia, né, o gym, que geralmente as faculdades maiores têm mais disso. E os alunos usam bastante. Por quê? Porque ela também é de graça para os alunos quererem usar. Geralmente quando fica cheio, você fica meio que na lista de espera, mas é bem tranquilo isso para você chegar lá e conseguir usar. Tem o library, né, que é a biblioteca, que como é também nos filmes, aquelas bibliotecas bem grandes e tal. Eu e Bianca, antes da pandemia, a gente costumava, né, estudar bastante lá. É bem legal mesmo, eles têm os recursos para estudar bem legal lá. Os games também é como a gente vê nos filmes, porque cada faculdade vai ter o seu time. Eu já fui no jogo de futebol americano da FAU, é muito legal, porque não é apenas um jogo, é muito um show que eles fazem assim, para os alunos. E o mais legal de tudo isso é que é de graça também para os alunos. Então, se você quiser assistir, eles te mandam pelo e-mail mesmo sobre os seus tickets, né? E é só você ir. Realmente uma bagunça, como se vê mas é uma bagunça legal. E os jogos, assim, os times deles geralmente são até melhores do que a galera profissional. E sim, os estádios ficam lotados. É muito legal mesmo. Tem os dormitórios na faculdade, que inclusive eu já morei na faculdade durante um ano na FAU, e você lá tem os seus roommates. Cada faculdade vai ter um dormitório, né, diferente, pois eu tinha 3 roommates. Então, assim, é legal que a galera estuda junto, faz amizade, conversa. Tem a área lá de lazer, que a pessoa fica na televisão. No meu caso, cada um tinha o seu quarto, mas como eu falei, isso vai depender mesmo da faculdade. Então, assim, é um recurso bem legal para você mesmo se socializar e fazer amizades. E esse que é o mais importante, que é o que eu mais uso, que é o que a Bianca mais usa também, então prestem muita atenção. O advisor, para quem não sabe, os advisors são os próprios professores, pelo menos aqui nos Estados Unidos, são os próprios professores, eles têm as salas deles lá na faculdade e eles vão estar sempre lá para te ajudar. Então, quando você quer falar um pouco sobre a sua área acadêmica, qual classe você vai escolher, porque aqui nos Estados Unidos você pode fazer uma classe semestre seguinte, porém, se você quiser fazer essa classe daqui 2 semestres, também você pode fazer. Então, o advisor, no caso, os seus professores, eles vão te traçar mesmo esse caminho acadêmico da melhor forma, se você tiver alguma dúvida. Se você entrou na faculdade undecided, né, que não é decidido ainda com o seu curso, o professor vai conversar mesmo com você sobre coisas sobre as classes, sobre o que você tem alguma dúvida da matéria. E o que eu acho mais legal é que muitos dos professores na faculdade, não são todos, isso aí realmente você tem que pesquisar e saber que muitos deles, eles mesmos oferecem as bolsas de estudo para os alunos. Uma das bolsas de estudos que eu tenho foi através de um dos nossos professores. Então, o que a gente mesmo recomenda assim bastante para a galera faça amizade com os seus professores. Seja amigo deles, vá, mesmo se você passar em frente assim da sala deles só para conversar, vá lá, conversa, porque realmente é importante eles te conhecerem, eles saberem quem você é, o seu nome, para te traçar mesmo assim esse caminho de estágio também. Eles ajudam bastante com o seu futuro acadêmico, na hora que você for trabalhar. Tudo isso, os professores na faculdade, aqui são chamados de advisors, eles assim estão lá na faculdade para te ajudar bastante. Como principalmente nós, como alunos internacionais, no início não sabemos como funciona direito todo o processo acadêmico aqui, as classes. Eles vai ter um advisor que vai ser um advisor só pela
para alunos internacionais. Então, assim, vai ter um lá que vai ser específico para você. Mas se você quiser ir, você pode ir em outros também. Então, esse aí é o que eu mais gosto e é o que eu mais uso na nossa faculdade. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu que eu achei legal de responder. A Pamela perguntou se vocês, antes da gente aplicar para fora, se a gente teve alguma mentoria para fazer a aplicação. E a resposta é não. A gente não aprendeu com ninguém, a gente aprendeu tudo sozinho. E essa é a razão, na verdade, pela qual a gente criou Juntos no Zella. E a gente gosta de trabalhar com isso porque a gente tinha muita dificuldade de saber se as informações que a gente estava tendo acesso na internet eram verdadeiras, o que é que era válido, o que é que não era, e a gente consegue entender qual é a dificuldade de vocês, a gente sabe o que é que vocês estão sentindo. Então, por isso a gente criou Juntos no Zella e gosta de fazer isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, a gente tem muito prazer de ajudar vocês. Mandem lá no Instagram, caso a gente não responda aqui. Também entrem em contato com a Broward University, eles também estão muito dispostos a ajudar vocês. E a gente gosta muito de fazer isso aqui. Espero muito ajudar vocês. E aqui nesse próximo slide, a gente tem algumas fotos da gente estudando lá na Broward College. Como eu falei, a gente trabalhou no Student Union da gente, né, que era o chamado Student Life. Então, vocês podem ver essa fardinha azul que a gente está usando aqui em algumas fotos. Foi quando a gente estava no trabalho e a gente participava dos eventos, a gente organizava tudo e participava, como vocês podem ver. A gente jogando aqui totó humano, né, o que eles chamam, e comendo pizza, fazendo o pumpkin para o Halloween, enfim, era muito divertido, a gente organizava tudo e participava juntos com os alunos. Então, ajudou muito a gente também no processo de adaptação e a gente ainda fazia um dinheirinho extra para ajudar aí na questão financeira, né? Então, a gente recomenda que vocês trabalhem na universidade. Então, chegamos aí ao ponto que muita gente, quando eu lancei, né, sobre a webinar nas nossas páginas sociais, nossas redes sociais, perguntou se a gente iria falar um pouco sobre a Broward University Brasil. Sim. Só explicando aqui, para quem entrou e não sabe, a Broward University Brasil é a primeira faculdade americana em solo brasileiro. Como foi falado aqui no início, né, ela fica em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal. Eu vou lá ainda visitar eles, com certeza. E a gente queria falar um pouquinho sobre as vantagens, né, de estudar na Broward University Brasil. E a primeira, assim, sem dúvidas, é a otimização de custo. Com certeza, gente, vai ser mais barato se você realmente estudar lá na Broward University Brasil, por conta, né, você não vai estar tendo esse custo de vida, assim, em moradia pagando em dólar, alimentação, tudo isso, não vai ter esse custo, além da faculdade também ter um custo mais baixo. A transição, ela é muito mais segura, então, assim, você vai conseguir ir para a Broward College e depois quiser transferir, né, para uma universidade americana também, vai ser bem tranquilo. Isso aqui também eu achei muito legal, é que lá não precisa do histórico de notas do seu ensino médio. Então, a galera aí que se preocupa muito com GPA, com nota, eu não tirei nota muito boa no meu ensino médio, a Broward University Brasil não precisa desse histórico de notas da sua escola. E a chance de melhorar o inglês acadêmico antes de chegar nos Estados Unidos. Lembrando, gente, eu sei falar inglês, eu converso e tal, mas, gente, o inglês acadêmico, ele é diferente do inglês que a gente aprende no dia a dia. Eu, inclusive, quando eu estava estudando na Broward College, eu fiz classes específicas para o inglês acadêmico, porque a gente vai ler muito artigo, tem toda a conversa com o professor e tudo isso. Então, se você for mesmo, né, pela Broward University Brasil, você vai ter esse tempo aí de praticamente, acho que 2 anos, para tentar aperfeiçoar esse inglês acadêmico mesmo. E aqui a parte que também é muito legal, as melhores oportunidades para bolsas e as parcerias que eles têm para, né, quando você for transferir. Então, muitas das faculdades que a Broward University Brasil tem, eles têm parcerias com faculdades também aqui nos Estados Unidos. E a sua aprovação, assim, eu posso falar que é praticamente garantida para uma universidade parceira da Broward University Brasil. E as chances de ganhar bolsa de estudo, tanto na Broward University Brasil quanto na hora de transferir, também são muito altas. Eu já vi casos, quando eu estava vendo, né, o pessoal da Broward me falou, que eu já vi também no Instagram, de galera que já conseguiu aí até bolsa de 100% na hora de transferir para uma faculdade nos Estados Unidos. Então, isso é muito legal. E o processo, como foi tudo falado aqui, de aceitação, é mais fácil lá, né, que eles também têm a prova do CPT, que é a prova de que eles usam como se fosse o Enem
americano deles da Broward University Brasil. Pode passar. Então, essas vantagens que a gente vê mais na Broward University Brasil do que faculdades aqui. Isso aí, galera. Isso é uma coisa que eu queria falar. Foi por causa dessas vantagens que a gente escolheu sermos embaixadores da Broward University. A gente acredita muito na mensagem que eles passam. A gente acha realmente que vale a pena. Como a gente falou, a gente passou por tudo que vocês estão passando e a gente recomenda muito seguir essa jornada aí com eles, se é o que vocês escolherem, né? E, inclusive, uma das bolsas que a gente tem com a FAU foi por causa que a Broward College, daqui dos Estados Unidos, a gente conseguiu, eles tinham essa parceria com a FAU, e a gente conseguiu uma bolsa por causa da Broward College. Então, é parecido, mais ou menos, esse sistema. A Broward University tem várias parcerias com várias universidades pelos Estados Unidos inteiro. Então, depois que você for transferido da Broward University, você pode ter acesso aí a bolsas incríveis em universidades incríveis. E uma pergunta também muito legal foi alguém que enviou aqui no chat, falando assim: terminei o ensino médio sem saber de quase nada e minhas notas não foram tão boas por conta da pandemia, até porque não aprendi nada na aula online e estou preocupada em relação às notas do ensino médio. E foi um ponto que Pedro falou aí, né, que a Broward University não precisa você enviar o histórico de notas do ensino médio. Então, se esse é o seu problema, se você está preocupado em relação às suas notas do ensino médio, a Broward University não pede suas notas do ensino médio, não precisa do seu histórico. Então, aí tá aí uma solução para você que perguntou no chat, certo? E só uma informação também que eu queria falar, que muita gente pergunta para a gente, mas eu posso aplicar só para uma bolsa de estudo? Gente, não, você pode aplicar para quantas bolsas você achar aí na internet, no site da faculdade, e você pode ganhar quantas você quiser também. Eu tenho 4 bolsas diferentes, e juntando é o que a gente fala, né, que é o full ride, que é como 100% que a gente não paga. Então, você pode aplicar para quantas você quiser. Então, eu sei que tanto na Broward, tanto na hora de você transferir, você também vai poder aplicar por mais de uma bolsa. E aqui algumas fotos que eu vi, assim, que eu achei super bacana, que eu falei, nossa, parece uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o pessoal da Broward e eu falava, demais. Parece muito com a faculdade nos Estados Unidos. Essas fotos são do campus da Broward University Brasil, lá em Belo Horizonte. Então, vocês podem ver, assim, principalmente essa área com esses puffs. Então, eu achei muito parecido com o local que a gente trabalhou, né, Bianca, com que a gente trabalhou aqui nos Estados Unidos, na nossa Broward. Então, assim, o campo deles é realmente incrível. E eu sei também que se a pessoa também não consegue ter essas classes presenciais, eles também estão oferecendo as classes online para a galera que, infelizmente, não consegue ir para o campus. Então, assim, só para vocês verem aí um pouquinho, para a galera que tiver interesse, que o campus deles é incrível, e para a galera que, eu queria ter uma experiência mais americana. Tá aí, gente, olha para você ver, a faculdade, assim, achei o campus deles incrível, de verdade. É isso aí, galera. Esse é o final da nossa webinar. A gente quer agradecer muito para todo mundo que ficou até o final. Vocês aí são incríveis, anotaram tudo. Quem tiver ainda pergunta, a gente não conseguiu responder, podem enviar para a gente no nosso Instagram, @juntosnozelva. Quem quiser também entrar em contato com a Broward University Brasil, tá aqui o e-mail que vocês podem entrar em contato com eles. Eles também têm Instagram. A gente quer agradecer muito a Luciana, ao Phil e a Broward University por ter convidado a gente. A gente ama isso aqui, a gente gosta demais. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, muito, muito obrigada. Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem para a gente. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Pedro e Bianca. É um orgulho ter vocês como parceiros nossos aqui. E eu acho que nem eu poderia explicar tão bem as vantagens da Broward Brasil como vocês explicaram. O Carlos de está até em risco agora com vocês aí, porque vocês explicaram muito bem. Mas se tiver alguma dúvida, gente, eu vou passar meu telefone aqui do Admissions da Broward Brasil, o e-mail para vocês aqui no chat. E qualquer dúvida é só mandar para a gente, nós vamos traçar o seu perfil internacional e vocês vão ser alunos da Broward. Com certeza, vai ser muito bacana. E todas as vantagens ditas pelo Pedro, eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês pessoalmente também. Via call, via e-mail, é só mandar mensagem para a gente que nós estamos dispostos a conversar com vocês. Gente, muito obrigado por quem ficou até o final. Foi um prazer e aguardem os próximos eventos, vão ser muito bacanas também, viu? Vou colocar agora para vocês. Obrigado, Phil. Até mais, gente. Qualquer dúvida que vocês tiveram que a gente não conseguiu responder, podem enviar lá também no Juntos no Zella, @JuntosNoZella, que a gente ajuda vocês, beleza? Muito obrigada, um beijo. Obrigado, gente. Até a próxima.
Ele tá sem áudio, eu tô aqui falando sem áudio. Gente, repetindo, esse é o telefone do Admissions Abroad Brasil, pode adicionar, tem o WhatsApp, ou então ligar, que eu converso com vocês. Esse é o e-mail do Admissions, que eu sou responsável. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar para a gente, nós vamos traçar o perfil internacional seus, tirar qualquer dúvida e explicar melhor quais são as vantagens de começar a sua graduação internacional com a gente aqui na Abroad Brasil, para depois vocês seguirem o rumo à graduação americana, que é o sonho de vocês. Muito obrigado pela presença e até o próximo evento, viu, gente? Um abraço, tchau, tchau.